magic weaves with tantra combined. Ancestral whispers guide our way. In the blood of the past, we find our stay. In the compendium of chaos. E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Preparados para uma aventura. Hoje a gente vai se aventurar pelo mundo, digamos, fascinante do Caos Heathenry. Uma mistura, né? De antigas tradições nórdicas com, digamos, uma pitada de caos. É isso aí, E aí, o que acha? tô pronta. Você explica pra gente o que é essa tal de Caos Heathenry. Basicamente, é como algumas pessoas estão entrelaçando o paganismo nórdico. É o que ele conhece como Heathenry, né? Isso, com as técnicas, digamos, mais contemporâneas e fluidas da magia do caos. Bem interessante. Aí de onde a gente tirou todas essas informações? Ah, a gente tem um prato cheio de fontes. Que nem um banquete. É, a gente tem um livro acadêmico sobre Caos Heathenry. A parte mais séria da coisa. Isso. Aí, para dar uma variada, a gente tem os trechos de artigos acadêmicos. Essas são as partes mais interessantes. Perfeito. E para finalizar, alguns posts de blogs, sabe? Intrigantes. Muito. Uma verdadeira mistura, né? Adoro. Então a gente vai juntar tudo isso para ter uma visão mais completa, né? Exatamente. Quanto mais perspectivas, melhor pra gente entender esse Caos Heathenry. E por onde a gente começa? Bom, antes da gente se aprofundar no Caos Heathenry, Que tal a gente dar uma voltinha pela história? boa. A gente precisa entender de onde ele vem, né? Tipo a árvore genealógica da coisa. Isso. E a gente vai dar uma olhada no ocultismo. Ocultismo? Já ouvi falar, mas não me explica melhor. É um movimento que começou lá em 1875. Nossa, faz tempo. A ideia era juntar as práticas mágicas antigas com as descobertas científicas da época. Tipo, misturar magia com ciência. É isso aí? Imagina, feitiços em tubos de ensaio no mesmo lugar. Doideira. E teve gente importante nesse movimento, viu? Tipo quem? A Blavatsky e o Crowley. Eles tentaram colocar a magia dentro de um contexto científico. Sério? Como assim? Eles diziam que a magia funcionava com base em leis da natureza, mas que a ciência ainda não tinha descoberto. Interessante. E o que a gente tem sobre isso nas nossas fontes? Uma delas fala sobre o banho frio da filologia. Que é o Mystique? O que significa? Basicamente, no século XVII, rolou um estudo mais profundo da linguagem e de textos antigos. E isso meio que acabou com a magia tradicional, sabe? Tipo, estourar uma bolha de sabão. Isso! As pessoas começaram a questionar os métodos antigos, e aí, bum, surgiu o ocultismo. Então o ocultismo foi tipo uma resposta a essa mudança de pensamento. Exatamente. Uma nova maneira de entender a magia. Fascinante. Agora, antes da gente ir mais fundo na teoria, Que tal uma história? manda ver. Tem uma história no livro que me chamou a atenção, a história da Evelyn. Evelyn. A história dela é forte porque mostra como as pessoas buscam cura e autoconhecimento. E o que o Caos Heathenry tem a ver com isso? Muita gente acaba se aproximando dessas práticas por causa disso, sabe? A busca por algo mais. Entendi. E o que aconteceu com a Evelyn? Ela era uma mulher oprimida pelas normas da época, sabe? Que chato. E pra piorar, ela ainda tinha que lidar com a crueldade do marido. Nossa, que pesado. E o que o Caos Heathenry poderia ter feito por ela? É isso que o livro discute. E se ela tivesse acesso a outras ferramentas de cura? Tipo o quê? O autor fala de meditação vipassana, psicoterapia. Até massagem entra na lista. Ele sugere que essas coisas poderiam ter mudado a vida dela. Faz sentido. Mudando de assunto, vamos falar do Caos Heathenry do século XXI. Bora. Pelo que eu entendi, não é só copiar as crenças antigas, né? Não. É sobre reinterpretá-las para o mundo de hoje. Adaptar é. Isso. O Caos Heathenry entende que a cultura está sempre mudando, evoluindo. Então, nada de regras rígidas. Não mesmo. O importante é a experiência pessoal e a interpretação de cada um. Gostei disso. E tem uma frase no livro que me marcou. O Caos Heathenry foi moldado pela globalização, pelo capitalismo e até pela internet. Verdade. Imagina só, a internet influenciando uma tradição ancestral. É o mundo moderno, né? Tudo conectado. Exatamente. E falando em conexão, vamos falar de alma. Bom. O que o Caos Heathenry diz sobre a alma. Eles acreditam que nossos ancestrais já entendiam a alma profundamente. Mesmo sem ter um sistema formal para explicar, né? Eles viam a alma como algo essencial para a experiência humana. E o que a gente deve tirar disso? O autor fala para não levar tudo ao pé da letra, sabe? Tipo, o mapa não é o território. Isso. É para usar esses conceitos como base para nossa própria exploração. Entendi. E agora prepare-se. O que aconteceu? A gente tem uma revelação bombástica sobre o alfabeto rúnico, o Futhark. Sério, conta tudo.
parece que a palavra Fusak tem um significado oculto. Que mistério. E é aí que a coisa fica interessante. E um pouco ousada. Ousádia. O autor sugere que a palavra pode ser uma referência a Tom Bo. Partes íntimas femininas. Que é vira-volta! E não para por aí. Ele também fala sobre uma possível referência à homossexualidade. Caramba. E o que isso significa? O autor vê isso como uma forma de humor e sensualidade, sabe? Tipo, quebrando o tabu. Ele mostra que até nas tradições antigas tem espaço para brincadeira e subversão. E isso nos leva a um ponto importante. O poder da linguagem. Como assim? O autor acredita que as palavras podem ter significados ocultos, influenciar a gente e até mudar a realidade. Mas tá. É como se a linguagem fosse uma ferramenta mágica. Faz sentido. Muitas tradições esotéricas acreditam nisso. Exato. E o Charles Henry usa essa ideia para entender as runas e outros símbolos. Legal. Agora, me diz uma coisa. Quem é esse tal de anarca que o livro menciona? Ah, o anarca é tipo uma metáfora, sabe? Uma metáfora. Ele representa a independência, a liberdade de seguir seu próprio caminho. Tipo um rebelde. Mais ou menos isso. E como ele se encaixa no Charles Henry? O autor compara o anarca com a visão do Charles Henry sobre política. Política? A ideia é que as ideologias políticas vão e vêm, mas a liberdade individual é o que realmente importa. Entendi. É sobre ser livre para pensar por si mesmo, né? Exatamente. Falando em liberdade, eu vou mudar de assunto. Pode ser. Que tal a gente falar de ancestralidade? O livro se aprofunda na história dos indo-europeus, que são os ancestrais de várias culturas modernas. Verdade. E a história deles é bem complexa, né? Eles eram guerreiros, mas também evoluíram para sociedades mais pacíficas. E a herança ancestral é uma coisa multifacetada. E sabe o que me deixou de boca aberta? O autor sugere que guerreiros lobisomens mortos-vivos participaram das primeiras invasões indo-europeias. Que história maluca! Pois é. Mas o importante é que o Charles Henry nos incentiva a olhar para o nosso passado, tanto os lados bons quanto os ruins. Entendi. E como a veneração aos ancestrais se encaixa nisso tudo? É uma prática fundamental no Charles Henry. E o que ela significa? Não é só respeito pelo passado, é reconhecer que a gente está conectado com tudo, inclusive com nossos ancestrais. Tipo, somos todos parte de uma grande família. Isso. E tem uma frase no livro que explica isso de um jeito lindo. A realidade é uma vasta rede de histórias. É bonito, né? A gente faz parte dessa rede. Com certeza. E a veneração aos ancestrais nos ajuda a entender essa conexão, né? Sim. E a quebrar a ilusão de que estamos separados. Que legal. Agora, me explica uma coisa. Qual a diferença entre o Charles Henry e outras formas de heathenry? Uma diferença importante é que o Charles Henry é sincrético. Discrético. Eles se inspiram em várias fontes diferentes, não só na tradição nórdica. Então eles são mais abertos. Isso, eles não acreditam numa identidade pura de heathenry. O autor usa uma frase engraçada para explicar isso. Não cruza os fluxos. É verdade. Ele compara o Charles Henry com outras formas de heathenry. E qual a conclusão? O Charles Henry é mais dinâmico e aberto a novas ideias. Entendi. Ele não tem medo de misturar as coisas. Exatamente. Agora, segura essa. O livro fala sobre a morte e a mente inconsciente. Assuntos pesados. Pois é. E o Charles Henry nos incentiva a encarar essas realidades de frente. Sério? Eles acreditam que isso é essencial para o crescimento espiritual. E como eles explicam isso? Tem uma citação que diz que o medo da morte é o medo do desconhecido. Faz sentido. Se a gente tem medo de olhar para dentro, também vamos ter medo do que vem depois da morte. Entendi. O mais interessante é que o autor compara isso com alguns heathens que usam religião para evitar esses assuntos. Eles preferem não pensar sobre isso. Mas o Charles Henry nos convida a mergulhar no desconhecido. E a encarar nossos medos. Exatamente. Que coragem. E não se trata só de crenças, mas de autoconhecimento. Uma jornada interior. Isso aí. Mudando de assunto de novo. Pra onde vamos agora? Alquimia. Alquimia. O que você sabe sobre alquimia? Eu sei que é uma prática antiga cheia de mistérios e simbolismos. E como ela se conecta com Charles Henry? Jung, um psicólogo famoso, via a alquimia como um caminho para entender o inconsciente, sabe? Inconsciente. Aquela parte da nossa mente que a gente não controla. Entendi. E o que o Charles Henry tem a ver com isso? O autor sugere que o Charles Henry usa a alquimia como uma metáfora para transformação pessoal. Transformar chumbo em ouro. Isso. E ele faz um paralelo interessante com o cristianismo. Esse paralelo. Ele fala que a alquimia era vista como heresia pelo cristianismo porque desafiava os dogmas. E o que isso tem a ver com Charles Henry? O Charles Henry também desafia os dogmas dentro do Henry.
Interessante. Eles não têm medo de questionar as coisas. Não mesmo. Eles incentivam o pensamento crítico e a busca por novas perspectivas. Gostei disso. E pelo que eu vi, eles também valorizam a criatividade, né? Sim, eles acreditam que a gente precisa ser criativo para evoluir espiritualmente. E unir mais. Eles também gostam de brincar, de não levar tudo tão a sério. Que legal. E tem uma palavra que o autor usa bastante. Elegância, que ele quer dizer com isso. Elegância, nesse contexto, é sobre ser eficiente e flexível, como as tradições orais. Tipo, ir direto ao ponto. E também saber se adaptar às mudanças. Entendi. É como a água que se molda ao recipiente. Boa analogia. Agora, vamos falar de dois conceitos importantes. Veritas e aletheia. Esses nomes são complicados. Te explico. Veritas é a verdade factual, tipo o que a gente aprende na escola. E aletheia é a verdade que a gente descobre através da experiência da intuição. A verdade é que a gente sente, né? Isso. Yeah. E o autor acredita que a gente precisa das duas. Por quê? Porque veritas sem aletheia pode ser perigoso. Como assim? Ele usa o exemplo do DDT, um pesticida que causou muitos problemas ambientais. Sério? O DDT foi criado com base em veritas na ciência. Mas ninguém pensou nas consequências a longo prazo. Eles não levaram em conta a aletheia. Exatamente. E aí deu no que deu. Que exemplo interessante. Agora, pra gente entender melhor a diferença entre veritas e aletheia. Que tal uma história? Adoro a história. Tem um mito nórdico que explica isso direitinho. Qual mito? O mito de Odin e Vafthrudnir. Quem são esses? Odin é um deus importante na mitologia nórdica. E Vafthrudnir é um gigante super inteligente. E o que aconteceu entre eles? Odin foi desafiar Vafthrudnir para uma batalha de inteligência. Sério? Eles começaram a fazer perguntas um para o outro sobre o universo, a criação. Tipo, o jogo de perguntas e respostas. Isso. E quem ganhou? Foi Vafthrudnir respondia tudo certinho, até que Odin fez uma pergunta que ele não sabia responder. Que a pergunta foi essa. Odin perguntou o que ele tinha sussurrado no ouvido do filho morto. Nossa. Essa pergunta não tem uma resposta factual, é sobre os mistérios da vida e da morte. É sobre aletheia. Exatamente. É sobre as coisas que a gente só pode entender através da experiência. Profundo, é. E essa história mostra que a gente precisa ir além do conhecimento factual se quisermos encontrar a verdade. E aqui que a gente termina a primeira parte do nosso mergulho no Chaos Heathenry. E aí, pessoal, olha, seguinte, o negócio é que a partir de segunda-feira, quer dizer, terça, quinta e domingo, vão ser vídeos sobre magia do caos, especificamente. No caso, tem alguma relação com outras linhas, mas é uma linha de práticas mágicas mais para quem pratica a magia do caos, pura. Por exemplo, terça-feira vai ter os 40 servidores do Michael Kelly. Vou fazer um comentário para quem nunca acessou essa obra, tá? Então, a partir daí, a semana seguinte também, as 2 semanas, para agora ter feito em português e de inglês, variar para ter um por dia. Então, nesse caso, vai ser uma sequência de obras dirigidas à linha da magia do caos, para que você possa, então, caso queira experimentar, você possa fazer algumas atividades que não comprometem outras linhas de crença, tá bom? É isso aí. Aqui no Hora da Magia do Caos. Lembra que a gente estava falando sobre mistérios e coisas que não dá para explicar? Sim? Aquelas coisas que a gente sente, mas não consegue colocar em palavras. Isso. Os praticantes do Chaos Heathenry adoram explorar esses mistérios. Eles não têm medo do desconhecido. É verdade. Eles querem entender não só o que, mas também o porquê. E o isso também, né? Com certeza. E tem outra coisa interessante. Eles buscam magia nas coisas do dia a dia. Sério? Tipo, encontrar magia num dia normal. Exatamente. Não precisa ser um ritual complicado. A magia tá em tudo, né? Isso. Eles chamam isso de imanentizar o ocultismo. Imanentizar? Que palavra chique. Quer dizer, trazer a magia para o mundo real. Gostei. E o que o autor diz sobre isso? Ele compara essa visão com a atitude dos gigantes na mitologia nórdica. Gigantes? E ele lembra daqueles grandalhões meio rabugentos. Ah, sim. Ele diz que eles são cínicos e tacanhos. Que nem gente que não acredita em nada. É isso aí. E ele alerta pra gente não cair nessa, sabe? Não ser negativo. Exatamente. A gente precisa ter um olhar mais positivo, mais curioso. Cultivar a criança interior, né? Isso. E pra ilustrar essa ideia, ele conta a história do
Poço da vida. Poço da vida. Ah, Que história é essa? imagina um poço cheio de energia pura e vitalizante, de graça pra todo mundo. Que maravilha. É. Mas aí as pessoas ficaram gananciosas e quiseram controlar o poço. Que chato. Pois é. Elas construíram cercas, começaram a cobrar. E o que aconteceu? O poço secou. A água parou de fluir. Eita. Essa história é uma metáfora, sabe? É uma metáfora? Ela mostra o que acontece quando a gente tenta controlar a experiência espiritual. Tipo, quando a religião fica muito rígida. Exatamente. O Charles Hedenry defende uma abordagem mais aberta. Sem dogmas, né? Isso, cada um tem sua própria conexão com o divino. Legal. Agora, chega de filosofia. O que você quer falar? De algo mais prático. Tipo, o que o Charles Hedenry diz sobre o corpo. Ah, eles valorizam muito treinamento físico. Sério. Tipo, academia. Não só, eles se inspiram em práticas antigas, como yoga e calistenia. Yoga eu conheço, mas calistenia. É um tipo de treino que usa o peso do corpo. Interessante. E o que mais? O autor menciona lutadores hindus que usavam clavas gigantes. Uns bastões enormes, sabe? Uau. E os gregos antigos corriam com armaduras. Que louco, né? Eles acreditavam que o corpo e a mente precisam estar em equilíbrio. Faz sentido. E tem mais uma coisa curiosa. O autor sugere que o jogo de dardos pode ter uma ligação com o Shuriken Jutsu. Sério. Dardos e ninjas. Pode ser que dardo tenha evoluído de armas antigas. Que legal. Nunca tinha pensado nisso. E agora, prepare-se para uma revelação bombástica. Lá vem bomba. O método científico foi influenciado pelas leis germânicas. O quê? Leis e ciência. Como assim? O autor fala do Sir Francis Bacon, o pai do método científico. Ah, tá. Ele se inspirou nas leis germânicas, que valorizavam as evidências. Tipo um julgamento. A ideia de reunir provas, testar hipóteses. Tudo isso veio das leis germânicas. Exatamente. Que interessante. E sabe o que é mais legal? O quê? O Bacon via a lei natural como uma expressão do divino. Tipo, as leis da física são obra de Deus. Isso. E essa visão se conecta com o Charles Hedenry. Que legal. Tudo conectado. É. Agora, vamos falar de meditação. Bora. O Charles Hedenry dá muita importância para meditação. Qualquer tipo de meditação serve. Ah, tem várias técnicas. Focar na respiração, repetir um mantra. Coisas simples. Sim, o importante é encontrar uma técnica que funcione para você. E para que serve a meditação? Para acalmar a mente e ter mais foco. E também para transcender a dualidade, né? Isso. O que é transcender a dualidade? Tipo ter uma experiência de união com tudo. Tipo, se sentir parte do universo. Exatamente. A sua experiência mística. Mas o autor diz que qualquer um pode alcançar isso com a prática. Legal. E o que mais o livro recomenda? Ele sugere que a gente explore as fontes originais do Hedenry. Tipo o quê? O Havamal, as sagas, os poemas rúnicos. Esses textos antigos. Sim, eles são cheios de sabedoria. Mas, e se a gente interpretar tudo errado? O autor avisa pra gente ter cuidado com interpretações fantasiosas. Tipo, não inventar coisas. A gente precisa ser crítico e lembrar que esses textos foram escritos em outra época. Faz sentido. Agora, vamos falar de rituais. Boa. O que o Charles Hedenry diz sobre rituais? Eles usam os rituais como uma forma de magia sigil. Magia o quê? Sigil é uma técnica para realizar desejos. Sério? Me explica melhor. Você cria um símbolo que representa seu desejo e carrega ele com energia. Tipo um amuleto. Mais ou menos isso. E como o ritual entra nisso? O ritual ajuda a focar sua intenção e amplificar a energia. Interessante. E o que acontece depois? O autor fala que é importante desapegar do resultado. Tipo, soltar o controle. Isso. Confiar que o universo vai cuidar do resto. Que legal. E ele dá algum exemplo de ritual? Ele compartilha alguns rituais que ele mesmo pratica. Que legal. Qual o primeiro? Ritual para se conectar com Odin. Odin? Aquele deus nórdico. Ele mesmo. E com esse ritual? Ele usa música, canto, oferendas. Ele incorpora as qualidades de Odin. Sim. Ele até menciona referências modernas, tipo o Eric de Melniboné e o Papai Noel. Que mistura inusitada. E qual foi o resultado? Ele sentiu uma conexão profunda com Odin. Que legal! E ele até teve uma transformação física durante o ritual. Caramba! Parece que foi uma experiência bem poderosa. E qual é o próximo ritual? A sequência da chama sextupla Que nome intenso. é um ritual de 6 semanas para transformação pessoal. Sério? E como funciona? Envolve autodisciplina, meditação e renúncia a alguns prazeres. Tipo o quê? Cafeína, açúcar, chocolate. Nossa.
Que desafio. É como um treinamento espiritual. E o que a chama tem a ver com isso? O fogo é um símbolo de transformação. Ah, entendi. O autor usa fogueiras, velas. E ele se imagina sendo consumido pelas chamas. Exatamente. Que forte. E ele diz que esse ritual mudou a vida dele. Sério. Ele se sentiu reconfigurado. Que legal. E aí, qual o último ritual? O ritual do hidromel da poesia. Ah, esse é clássico. É inspirado no mito de Odin. E como ele funciona? Envolve visualização, meditação guiada. Coisas bem profundas, né? E pode até mexer com traumas do passado. Caramba! O autor descreve o ritual detalhadamente. Tipo um guia passo a passo. Mas ele diz que é só um modelo, cada um pode adaptar. Legal. Agora, vamos falar de uma técnica interessante. Tornando-se Newton. E Carl também. Milton, que é Milton? Milton Erickson, um hipnoterapeuta famoso. Ah, tá. O autor usa a técnica dele para incorporar qualidades de pessoas que ele admira. Tipo, se inspirar em pessoas. Ele entra em transe e imagina que é a pessoa. Interessante. E quem é Carl? Carl Jung, psicólogo. Ah, sim. Ele usou a técnica para lidar com a ansiedade. Que legal. E o autor sugere que a gente faça o mesmo. Usar a magia do caos para melhorar nossas vidas. Exatamente. Uou. Agora, pra gente finalizar essa parte, Como você quer falar? vamos falar de caos, weird e caminho da mão esquerda. Uau. Assuntos complexos. Mas a gente consegue explicar de um jeito simples. Começando pelo caos, O que é caos? é natureza imprevisível da realidade. Tipo, tudo muda o tempo todo. Exatamente. Yuki Howard. Weird é o destino, mas não é algo fixo. Como assim? É uma teia de possibilidades que a gente pode influenciar. A gente escolhe o nosso caminho. Em parte, tem uma frase que explica isso. Weird supera a vontade. Então a gente não controla tudo. Não, a gente precisa aceitar que a vida é imprevisível. E o caminho da mão esquerda? O que é isso? É um conceito que vem do Tantra. Tantra. É uma tradição espiritual que busca a libertação Libertação de quê? das regras sociais, das normas. Tipo, ser livre pra ser quem você é. Isso. O caminho da mão esquerda é sobre seguir seu próprio caminho. Mesmo que seja um caminho diferente. Exatamente. É sobre quebrar as regras e encontrar sua própria verdade. E coragem. E o autor conecta isso com a ilusão de separação. Lembra que a gente estava falando disso. O caminho da mão esquerda nos ajuda a entender que somos todos um. Que legal. E essa é a conclusão da segunda parte do nosso mergulho no Chaos Heathenry. Ufa! Quanta informação! Então, pessoal, hoje eu tenho que tomar uma decisão, que não tá dando para eu fazer vídeo todo dia e eu não consigo fazer outra coisa entre os outros projetos. Diante dessa circunstância, para poder fazer vídeos em português e inglês, eu vou ter que separar o procedimento a partir da semana que vem, de terça, quinta e domingo os vídeos em português, segunda, quarta e sábado os vídeos em inglês. Eu agradeço todo mundo que tem me acompanhado, mas entendam que isso está atrasando todos os outros projetos a um nível incomensurável, tá? Eu agradeço a atenção, peço que vocês continuem assistindo os vídeos e acredito que realmente não teria nem condições as pessoas assimilarem o conteúdo de cada livro ou e-book e até mesmo manter o apetite diante de tantas opções. Conto com vocês e apoio a isso. Conforme vocês não gostem dessa minha decisão, informem aí embaixo nos comentários para eu verificar quais são as melhores opções. Um abraço. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho no Chaos Heathenry. Pontos para finalizar essa jornada. Com certeza. A gente já explorou tanta coisa. História, filosofia, mitologia, magia. O que mais tem para descobrir? Para fechar com chave de ouro, vamos falar de arte. Arte. É um conceito da Grécia Antiga que o autor conecta com Chaos Heathenry. Me explica melhor. A arte é sobre buscar a excelência em tudo, sabe? Você é o melhor que você pode ser. Isso. É sobre virtude, sobre realizar todo o seu potencial. Então não é só sobre ser forte ou inteligente. Não. É sobre ser uma boa pessoa também. Ter valores, né? Exatamente. É sobre ter uma bússola moral que guia suas ações. O autor fala de uma fome por grandeza, né? Verdade. É aquela vontade de se superar, de deixar sua marca no mundo. Tipo, ser um herói. Mas não um herói de filme. E um herói da vida real. Isso, alguém que usa seus talentos para fazer a diferença. Quem seria um exemplo de arete? O autor cita Odin. Odin.
A deus nórdico. Ele mesmo, ele era um guerreiro, um sábio, um mago. Um cara completo. Ele representa a busca pela excelência em todas as áreas da vida. Inspirador. E falando em figuras inspiradoras, o que o Charles Heatonry diz sobre Thor. O Thor é demais. Ele é o deus do trovão, né? Isso. Mas ele não é só força bruta. O que mais ele representa? Ele também é o deus da alegria, do riso. Sério? Não sabia disso. O autor conta que teve um encontro com Thor e ele destacou a importância do riso. Que legal. O riso poderoso, ele nos conecta com os outros, nos ajuda a lidar com as dificuldades. É o melhor remédio, né? Com certeza. E o martelo do Thor, o Mjolnir, também tem um significado especial. Com significado. Ele representa a destruição criativa. Destruir para criar. Às vezes a gente precisa quebrar coisas para construir algo novo. Tipo, deixar o passado para trás. Exatamente. É sobre se transformar, se reinventar. E o Mjolnir é como um símbolo dessa transformação. Ele nos ajuda a quebrar barreiras e abrir caminho para o novo. Interessante. E agora, prepare-se para um tema polêmico. O quê? Nihilismo. Nihilismo. Mas isso não é uma coisa ruim. Calma. O autor não está falando de pessimismo. Então, o que ele quer dizer? Ele usa o nihilismo como uma ferramenta para questionar nossas crenças. Tipo, a duvidar de tudo. É sobre olhar para as coisas com novos olhos, sem preconceitos. E como a gente faz isso? O autor fala do Edmund Husserl, filósofo que propôs a virada fenomenológica. Que nome difícil. Basicamente é sobre prestar atenção na nossa experiência, na nossa percepção do mundo. E como isso ajuda? A gente começa a entender como nossos pensamentos e emoções influenciam a nossa visão da realidade. Legal. Então a gente cria a nossa própria realidade. De certa forma, sim. E agora, para a gente entender como essa transformação acontece... Isso é um guia prático? Boa ideia. O autor propõe um modelo de 3 etapas. Recolhimento, transformação e reintegração. Tipo a jornada do herói. Exatamente. Ou o processo alquímico de transformar chumbo em ouro. Faz sentido. A gente passa por uma fase de purificação e depois renasce como algo novo. Isso aí. E para quem quer se aprofundar no Charles Heatonry, o autor dá várias dicas. Livros, artigos, autores. Mapa do tesouro. Mas ele lembra que é importante ter senso crítico? Não acreditar em tudo que a gente lê. Exatamente. A gente precisa formar nossas próprias opiniões. Encontrar nosso próprio caminho. Com certeza. O Charles Heatonry é sobre liberdade e individualidade. E aí, o que você achou dessa jornada pelo Charles Heatonry? Achei fascinante. É uma prática que nos convida a pensar fora da caixa. A questionar tudo, né? E a buscar a nossa própria verdade. Sem medo do caos. Exatamente. E pra gente finalizar, qual a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes? Que eles continuem explorando, buscando, experimentando. E que nunca percam a curiosidade. Com certeza. A vida é uma grande aventura e o Charles Heatonry nos ajuda a aproveitar essa aventura ao máximo. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso mergulho profundo no Charles Heatonry. Espero que vocês tenham gostado da viagem. A gente se vê na próxima, com mais mistérios e descobertas. We find our stay in the compendium of chaos where death takes flight. Magic is freedom in the heart of the night. Ancestral voices speak in the wind's embrace. In the chaos of life we find our place. Science and magic in an endless dance, unveiling the veils with the mystic glance. No dogmas to follow, only paths to create. Through meditation, we learn to navigate.